Olá, eu sou Márcia Estima e hoje venho falar-vos do livro Grandes Esperanças de Charles Dickens. Bom, esta leitura foi feita então para o projeto da Miúda Geek, o Outubro Victoriano. A proposta era então ler livros que se passassem na época victoriana ou que tivessem sido lançados na época do seu reinado. Eu então escolhi este calhamaçozinho, o Grandes Esperanças do Charles Dickens, e para minha agradável surpresa, este é um romance que tem traços góticos, tem alguns elementos góticos e que eu não estava bem à espera neste livro, não fazia ideia. O livro conta então a história de Pip, que conta a sua própria história em primeira pessoa. Ele vive com uma irmã mais velha e com o marido dessa irmã, que é o Joe. O Joe é ferreiro e é o melhor amigo de Pip. O Pip, quando começa o livro, tem apenas ali à volta dos seus 7, 8 anos, ele ainda é muito novo. E ele vive então com essa irmã porque eles são órfãos de pais e a irmã é várias vezes aqui referida como o elemento da família que deu ao Pip uma educação conveniente. Essa educação aqui retrata uma educação à base da violência. Inclusive o próprio marido da irmã do Pip sofre dessa violência, da irmã de Pip. Por outro lado, o Pip tem com o Joe uma relação muito amigável. Ele é quase como um irmão mais velho para o Pip e eles têm aqui uma relação muito bonita. A cena inicial do livro é logo uma cena com fortes características góticas. Ela passa-se então no cemitério onde estão enterrados os pais do Pip e o Pip vai visitar os pais que estão ali sepultados quando lhe aparece um prisioneiro com um aspecto terrível e que está completamente esfomeado e que vai ameaçar Pip, o miúdo que tem apenas 7, 8 anos. Então o Pip fica aterrorizado com a imagem desse prisioneiro e o prisioneiro pede-lhe então ou exige-lhe que ele lhe arranje na manhã seguinte alguma comida e um ferro da oficina do Joe para, obviamente, ele conseguir libertar-se dos ferros que o prendem. Apesar do Pip estar aterrorizado com medo que a irmã o descubra no seu roubo para o seu prisioneiro, ele enche-se de coragem e vai mesmo levar aquilo que o prisioneiro precisa. Outro local aqui também com um forte ambiente gótico que aparece aqui ao longo do livro em vários momentos mesmo. Aliás, este ambiente é inclusive um dos principais ambientes deste romance. É a casa de uma senhora, digamos que peculiar ou estranha, em que ela se encontra vestida de noiva numa sala completamente escura. O vestido dela já está completamente velho, amarelado, roto. A sala onde ela se encontra está cheia de teias de aranha e bichos rastejantes pela sala. Na mesa da sala encontra-se um bolo que se encontra ali sabe-se lá há quanto tempo. Ele está literalmente podre. Os relógios da sala estão todos parados, parece que tudo parou no tempo. E o Pip, a uma dada altura, é então, ainda criança, convidado por essa senhora, que é a senhora Havisham, para brincar na presença dela e entretê-la. E nessa grande casa da senhora Havisham existe também uma miúda, que é a Stella, que é uma miúda completamente arrogante e que foi adotada pela Miss Havisham. Essa menina, a Stella, vai tratar bastante mal o Pip e, apesar disso, o Pip a acha muito bonita e tem quase como uma idolatração por ela. Em uma dada altura nós acabamos por descobrir que a Stella foi criada pela Miss Havisham com o propósito precisamente de despedaçar corações de homens ou de rapazes, no caso do Pip. Porque é que aquela mansão está parada no tempo e porque é que Stella foi criada com esse propósito é algo que a gente vai descobrir no romance, que eu não vou revelar aqui. E tudo o que eu estive a contar até agora, acreditem que é só mesmo o início dos inícios deste livro. No máximo, um quarto do livro. O romance vai então acompanhar a vida de Pip até à sua vida adulta. Ele vai aqui atravessar diferentes fases. O acontecimento mais marcante é então o que dá o nome ao livro, o Grandes Esperanças, que é um acontecimento que eu acho que não vou dizer-vos o que é, mas posso-vos dizer que é algo que vai fazer com que a vida de Pip sofra
uma reviravolta radical. Ele, com as suas grandes esperanças, vai conseguir sair do local onde nasceu e onde cresceu e vai então morar para Londres. E ao longo do romance nós vamos então percebendo que ele vai alterando a sua forma de pensar, alterando a sua atitude para com os outros. Eu devo dizer que pessoalmente, na grande maioria do livro, eu não senti muita empatia pelo Pip. Pelo contrário, eu não estava a gostar do facto dele ser tão mimado, tão ingênuo no início do livro. Depois ele passa ali por uma fase em que se torna um pouco mais pretencioso, ou achava-se que era, no fundo, superior às outras pessoas, só por ter beneficiado de algo que os outros não tinham. Mas depois, mais lá para o final do livro, talvez na última quarta parte do livro, com tudo o que lhe acontece na vida e com as coisas que ele vai descobrir, ele acaba por ter uma certa redenção pelos seus atos no passado, acaba por se arrepender um pouco pela forma como tratou outras pessoas, e aí ele acabou por ter ações mais humanas e mais corretas para com os outros. O romance vai ter vários personagens, já está-me a pesar bastante. Tem então muitas personagens que vão surgindo ao longo do livro, embora eu não tivesse achado que fosse difícil acompanhar o número de personagens e de relacionar os seus nomes com aquilo que eles representavam na história. A história está repleta de subenredos que se vão interligando com o desenrolar da história, e eu acho isso interessante neste tipo de romances tão longos, é nós não percebermos no início porque é que determinada personagem surge ou porque é que determinado acontecimento surge naquele momento, e mais tarde, muito mais tarde, é que descobrimos o seu propósito e o que é que estava por trás disso. E enfim, eu acho que foi uma leitura que valeu bastante a pena. Eu dei-lhe 4 estrelas por não ser o livro que mais me marcou deste período, mas mesmo assim é um excelente livro. Eu vi também a adaptação sugerida pela Veves Valadares no vídeo dela sobre o livro de 1946. É uma adaptação a preto e branco, e ela tinha sugerido este filme pela sua fotografia a preto e branco, que dá todo aquele ambiente gótico e que realmente acabou por resultar muito bem. Para um livro do século XIX, de facto, eu não achei que a escrita fosse complicada ou que fosse muito densa. Eu acho que a leitura flui bastante bem, e para ilustrar isso, para vocês terem uma pequena ideia, vou só ler aqui uma pequena passagem então na casa da Miss Havisham. Foi então que comecei a compreender que tudo naquele quarto havia parado, como o relógio do bolso e o de parede, há muito tempo já. Verifiquei que Miss Havisham depôs a joia exatamente no lugar de onde a tirara. Enquanto Stella dava as cartas, lancei outra vez um olhar ao toucador e vi que o sapato que lá estava, outrora branco, agora amarelo, nunca tivera uso. Olhei para o pé a que o sapato se destinava e vi que a meia de seda, outrora branca, agora amarela, se havia rompido em farrapos. Sem esta como que paragem de todas as coisas, esta imobilidade de todos os objetos pálidos e em ruínas, nem mesmo o emurecido vestido de noiva daquele corpo destroçado se teria assemelhado assim tanto a um sudário ou o longo véu a uma mortalha. Eu não sei se esta foi a melhor escolha para iniciar um grande romance de Charles Dickens. Eu dele só tinha lido ainda os Contos de Natal. Este foi um dos últimos romances escritos pelo autor, inclusive um dos mais conhecidos dele, o David Copperfield, tinha sido escrito 10 anos antes, e dizem então que esta obra é então das mais maduras do escritor. E não sei se por ter lido um dos livros mais maduros dele, depois quando eu for a ler outros livros da sua fase menos madura, eu vá-me desiludir com esses livros, mas espero que não. Mas fica aqui então a indicação deste livro, que acho que vale a pena, principalmente para quem gosta então destes romances que têm estes elementos góticos. É tudo por hoje, espero que tenham gostado, fiquem bem, boas leituras e até ao próximo vídeo.